Olá, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Professor JC. Hoje nós vamos falar brevemente sobre uma breve mesmo introdução a sistemas de segurança. O que são essas pragas digitais, vírus, worms, keylogger, Trojan, termos que a gente em 2023 nem ouve mais falar, mas que ainda assombram muitas máquinas aí. Por que tem antivírus, afinal de contas? O que é ransomware? Vamos dar uma estudadinha breve agora? Vamos lá? Pragas digitais. Então, este é o assunto que nós vamos abordar nessa videoaula. Vamos falar um pouquinho aí do histórico, como surgiu e como que isso afeta tanta gente no mundo de hoje. E no finalzinho aí bater um papo sobre possibilidades de se evitar, de se reduzir aí o dano que possa ser causado por esses malditas pragas digitais. Para começar então, a gente vai falar do mais conhecido de todos, que é vírus, né? Nem todas as pragas digitais são vírus, mas normalmente tudo, a pessoa mais leiga, ela sempre fala vírus, é vírus, é vírus, é vírus, mas nem tudo é vírus, tá? O que é o vírus, afinal de contas? Ele é um programa, assim como você já está aprendendo a programar aí, fazer algumas coisinhas no computador. Um vírus também é um programa, só que ele tem ali um intuito de causar prejuízos, apagar arquivos, apagar discos rígidos inteiros, HDs, SSDs, o que quer que seja. Então o intuito dele é sempre prejudicar de alguma forma. São programas que se instalam dentro do seu computador ou celular para fazer algum tipo de prejuízo, tá? Eles podem chegar através de e-mails que você recebe, através de programas que você baixou de formas não tão legais assim, sites que não são tão confiáveis, ou até no meio de uma rede social, de uma rede, enfim. Ele pode chegar por diversos meios dentro do seu computador e atacar o seu computador. Um computador sadio passa a ser afetado então. E aí, um computador afetado dentro de uma rede empresarial, dentro da sua casa, talvez, se tiver vários computadores dispositivos, ele pode afetar, ele vai afetar outros computadores da rede. Então, o vírus, assim como um vírus humano, ele vai se espalhar, vai se reproduzir e vai causar muitos danos aí dentro da rede de computadores de uma empresa, tá? Como que ele funciona? Se instalou na máquina, ele fica lentamente ali esperando algum programa específico ser executado até que esse programa chama ele e ativa o que a gente chama de payload. É uma carga explosiva onde finalmente ele vai se propagar ou ele fica esperando, ele está programado para esperar uma data certa aí para se propagar. Então tem muitos pontos aí na história que mostram que o vírus ou está programado para executar em determinada data, ou para rodar junto com algum programa. E a gente vai mostrar brevemente um histórico de evolução, né? E aí lá o pesquisador Fred Cohen, na Universidade da Califórnia do Sul, ele batizou justamente os programas de códigos nocivos como vírus de computador. Então, em 1983 foi quando surgiu esse primeiro termo aí de vírus de computador. E aí, em 87, um dos primeiros vírus famosos foi o Brain, o primeiro vírus que se tem notícia, né? Ele infectava o setor de boot do computador, e aí ele utilizava técnicas despercebidas do sistema para poder sair infectando justamente na hora do computador reiniciar. Aquele setorzinho que precisa de pequenas informações para dar início ao sistema operacional, ele afetava justamente nesse ponto aí. Em 88 a gente tem o vírus Brain aí também, ficou conhecido lá para os lados da Indonésia. O Dark Avenger de 1989, a IBM neste ano, um marco aí na história dos antivírus, foi justamente quando ela começou a comercializar um antivírus, né? Então você tinha uma demanda do mercado, você tinha softwares que estavam criando problemas nas redes de computadores, nos computadores isolados, e você passou a ter uma oferta para atender essa dor, os antivírus. É aquela velha história de teoria da conspiração, né? Quem sustenta as empresas antivírus? Os vírus. Se não tem mais vírus, não precisa de empresa antivírus. Então, será que tem um ciclo rodando aí interessado em criar cada vez mais vírus? E eles foram sendo criados, eles foram evoluindo. A gente viu o Michelangelo aí em 1992, justamente esse é aquele que eu falei na questão de que ele esperou uma data, ele se instalou em diversos computadores ao redor do mundo e esperou justamente a data de 6 de março, né, para poder, que é a data do aniversário aí do artista Michelangelo, para poder se espalhar e ativar de vez. Espalhado ele já estava, né?
Teve o vírus, aliás, Pathogen, também na Inglaterra, aí o seu criador foi condenado a 18 meses de prisão, e foi a primeira vez que um autor de um vírus foi processado por disseminar um código destruidor. Claro que a lei hoje em dia já está muito mais severa quanto a isso, a nível mundial. Em 95 teve o Concept, que foi o primeiro vírus de macro. Então, um vírus que rodava ali junto com a linguagem do Word, Basic da Microsoft, justamente para enquanto a pessoa está automatizando algumas tarefas, também vem alguns vírus aí, alguns códigos maliciosos junto dele, tá? Em 99 teve o vírus Melissa, que diz aí o seu criador que foi em homenagem a uma dançarina da Flórida. E aí esse vírus se espalhou rapidamente pelo mundo. Ele aumentou devido ao aumento, aliás, do tráfego de e-mails que estava existindo já nessa época, na virada do milênio. E aí ele se espalhou rapidamente pelos e-mails e algumas empresas tiveram que adotar, a gente vê aí, a suspensão dos programas de e-mail por causa desse tipo de coisa, tá? Lá em 2000, então, os vírus começaram a ser propagados através de script, Visual Basic Scripting, dentro das máquinas. E aí teve o mais famoso de todos, que foi o vírus I Love You, que causou 10 bilhões de prejuízos mundial aí às empresas. Isso em 2000. Então, se fizer uma atualização monetária aí 23 anos depois, foi muito mais do que isso, né? Em 2001 tivemos o Code Red e o Code Red 2 também. Eles se valiam da vulnerabilidade que tinha no Windows 2000, no Windows NT. Atacou inclusive a Casa Branca esse vírus, ficou famoso aí também na época, tá? Em 2001 teve o Ninda, que é admin ao contrário. Também foi um vírus que se espalhou muito rápido, a internet cada vez mais veloz, cada vez mais conectada a nível mundial. Então os vírus digitais também começaram a se espalhar cada vez mais rápidos aí pelo mundo, né? Em 2003 teve o vírus SQL Slammer, né? Também conhecido como Safira, ou Safari, né? Ele teve um prejuízo aí de 1 bilhão antes dos patches de correções dele surgir, né? O Maidum em 2004, o Stormworm em 2006, com Warriors, Heavy Home. Enfim, gente, vou ficar aqui falando nomes de vírus. Tem um histórico de evolução aí, você pode dar uma pausada, pode dar uma estudada se achar que for de interesse, pesquisar mais a respeito deles também. Mas a ideia aqui é trazer que tipos de problemas que podem ter de maneira digital dentro de um computador, tá? Como que o vírus ele se comporta aí? De uma maneira companheira, né? Tem alguns vírus que ele não infecta realmente um programa na qual ele está junto, ele vai junto com um programa, algum programa que vai facilitar a nossa vida, alguma extensão que vai facilitar a nossa vida, e quando a gente instala, automaticamente ele está junto ali, ele acaba vindo junto com algum programa útil e vai acabar infectando o nosso sistema, né? Outros tipos de vírus são os executáveis, esse é muito mais fácil de ser pego pelos antivírus hoje em dia. Então eles têm a extensão .exe, .jar, enfim, são arquivos que se executam e aí então ele instala o vírus aí junto, tá? Normalmente eles são escondidos dentro de executáveis confiáveis de outros programas. Aí o malandro aí que criou o vírus, ele encapsula dentro de um executável confiável, deveria ser confiável, e ele se instala aí na sua máquina também, tá? É, Justamente falando sobre ele aí, o vídeo de sobreposição, então ele sobrescreve algum programa, coloca ele próprio no lugar, e às vezes o usuário demora para perceber que não é aquele programa que ele queria usar, né? E o parasita é uma evolução aí de sobreposição, ele faz o seu trabalho sujo, porém ele permite que o programa ainda funcione normalmente, então o usuário vai demorar para perceber que tem um vírus ali rodando, né? Os vírus podem se residir na memória do computador, na memória RAM, inclusive, né? Na memória ROM aí, que é o HD, o SSD. Ele pode se instalar no setor de boot, e aí por isso que alguns antivírus perguntam: você quer rodar o antivírus ao reiniciar o computador? Porque às vezes o vírus se instala lá no boot, lá nas informações necessárias para o computador, para que o sistema operacional ele suba, né? Ele entre no ar aí. Vírus de drivers, então, antigamente aí poderia ser nos disquetes, hoje em dia está nos pendrives. Quem que nunca teve um pendrive infectado aí, que tem faculdade, tem escola, está na empresa e troca pendrive de máquina e acabou a pendrive ficando estranho, aconteceu alguma coisa ali. São vírus aí também nesses dispositivos, né?
Vírus de macro, já falado, ele vem aí para usar no Visual Basic, então se você tem uma macro no Excel, no Word, algum pacote Office aí, alguma coisa da Microsoft, muitos vírus foram criados junto com esses scripts juntos, né? E aí, por isso que tem muitos alertas quando você vai abrir uma macro de um software desse, se você realmente tem certeza que você confia naquele conteúdo, né? E aí a recomendação aí era sempre desativar macros, mas em alguns casos, dependendo da empresa e da motivação, do porquê aí que você precisa usar macro, você tem que acabar habilitando, mas tem que ter esse cuidado, né? Vírus de script justamente vem aí com VBS, com JavaScript também, para que ele execute algumas funções dentro do script dele para poder acessar a sua máquina, destruir alguma coisa ali, enfim, algum tipo nesse sentido. Vírus de celular, cada vez mais comum, né? A gente tem exemplo de vírus que se propagam por Bluetooth, por MMS, que é um estilo de mensagem antiga que nem se usa mais nos dias de hoje, mas hoje em dia aí no WhatsApp, em qualquer rede social, você acaba clicando onde não deve, acaba baixando o que não deve, e aí se propaga também no celular de uma maneira muito fácil, né? E aí tem alguns outros tipos de pragas digitais. Uma delas, por exemplo, é o Worm, que é um programa que ele até se propaga automaticamente através das redes, ele envia cópia de si mesmo, mas nem sempre necessariamente é para destruir arquivo. Às vezes ele quer ficar ali por algum motivo, causar algum outro tipo de dano, ou se reproduzir e acabar usando os recursos do seu computador. Vírus do tipo Trojan, né, conhecido aí, traduzido como cavalo de Troia, é igual àquela história que a gente conhece lá da mitologia que os gregos deram, acho que foram os gregos romanos, não lembro agora, deram um cavalo de madeira gigante com os soldados dentro e aí presente de grego, ó, lembrei, tá escrito aqui, presente de grego. E aí quando os inimigos lá de Troia abriram o portão, os soldados gregos saíram de dentro e atacaram a cidade. Então, um cavalo de Troia na área da informática, um Trojan Horse, é justamente algo que vem através de um PowerPoint fofinho, de uma imagem fofinha. Aí você baixa, coloca na sua máquina, instala, põe na sua máquina aí, traz ele para dentro da sua fortaleza e lá dentro o vírus se propaga. Então, por isso que ele tem esse nome de Trojan Horse, né? Então, o que, que ele faz, esse Trojan? Ele instala Keylogger, Screen Logger. Já vou falar mais um pouquinho mais adiante, mas já vou adiantar. O Keylogger, ele analisa todos os toques de tecla do seu teclado, o seu toque de mouse. O Screen Logger tira prints da tela e manda aí pro bandido, digamos assim. Justamente para ver que senha você está digitando, quais são suas senhas, qual navegação você tem feito. Se a sua senha está na tela, ele vai tirar print da tela conforme você vai clicando. Então, por isso aí que os sistemas bancários têm que cada vez mais aí se atualizarem, né? Então, ele furta a senha, informações sensíveis, número de cartão de crédito. Ele implica aí, ele analisa falhas de segurança na porta dos fundos do computador, no backdoor. Já vou falar daqui a pouquinho sobre o backdoor também, para permitir que venha um ataque depois. Ou, no fim das contas, ele acaba também destruindo arquivos aí, né? Como que ele é diferenciado de um vírus ou de um worm? Ele se diferencia justamente porque ele não infecta. A ideia dele não é infectar outros arquivos, ele não tem a ideia de propagar cópias de si mesmo. Na verdade, ele só tem a intenção de entrar no seu computador, analisar alguma vulnerabilidade e dar informações úteis ao bandido, como foi falado, senhas, cartões de crédito e tudo mais. E aí nós temos a porta dos fundos, o backdoor, que é justamente o vírus, ele foi instalado, talvez o cavalo de Troia foi instalado ali na sua máquina e ele vai abrir portas para que o invasor depois venha de outras maneiras, com mais ênfase aí, atacar a sua máquina. A porta dos fundos, igual aquele canal gigante lá, vai estar aberta para invasão, né? Como que é feita a inclusão de um backdoor em um computador? Ele se instala ali, ele vai abrir portas de rede, ele vai se instalar na plataforma Windows, ele vai liberar a comunicação, enfim. É isso que ele faz, na verdade, dentro da sua máquina, né? E a existência de um backdoor depende necessariamente de uma invasão? Na verdade, a resposta a essa pergunta é não, né? Porque em algum dos casos onde a existência de um backdoor não está associada a uma invasão, por exemplo, a instalação através de um cavalo de Troia. Então foi instalado porque um cavalo de Troia chegou lá primeiro. E aí também tem a instalação porque foi mal configurado um programa, uma administração remota. Sabe quando você tem algum problema e seu técnico está na casa dele, está na empresa dele, e ele instala algum programa para vasculhar o seu computador, para mexer
remotamente, isso pode deixar alguma porta dos fundos aí também aberta para invasão, tá? O Keylogger que eu falei que eu falaria um pouquinho mais, então ele realmente guarda todos os toques de tecla do seu teclado, mesmo aqueles sites onde aparece a senha com asterisco, 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 ele está guardando todos os toques que foram dados, então ele sabe das suas conversas, dos e-mails que você mandou, das redes sociais que você acessou, e consequentemente quando você digita a senha também é guardada num arquivo texto e mandado aí para o bandido que está investigando a sua vida, né? Então ele armazena também posição de cursor. Quando você vai lá no sistema bancário com o mouse e clica na sua senha, ele também está analisando a posição para ver mais ou menos qual foi o número que você digitou ali. Então tem que tomar cuidado também, os sistemas bancários, como já dito, precisam se atualizar constantemente, tá? Como que é feita então a inclusão de um keylogger? Já falei, através dos Trojans, por exemplo, né? Ou através de algum programa espião, que é conhecido como spyware. Então ele entra na sua máquina, se instala e ele fica ali espiando tudo que você está fazendo. Então cuidado. E aí nós temos as grandes diferenças. Trouxe uma fotinho aí dos anos 90, a internet dos anos 90, começo dos anos 2000 aí, era bombardeadas de anúncios muito feios, muito estranhos na sua tela, que são os famosos adwares, que é o nome aí significa advertising software. Então, softwares de avisos, de ficar jogando propaganda na sua tela. Por isso que a gente tem hoje nos navegadores famosos extensões aí que bloqueiam, que são anti-adwares, que é justamente para bloquear aquele excesso de propaganda. É claro que a gente sabe que a propaganda ela paga o site, ela paga o blog que nós estamos lendo. Porém, muitos sites acabaram exagerando no número de propagandas, de janelas na sua frente, impedindo a sua navegação. Aí hoje em dia a gente acaba que tem que usar os anti-adwares aí, infelizmente, até que algum site perceba que a gente está usando, obrigue a gente a desbloqueá-lo por enquanto ali, e aí você desbloqueia, usa, atualiza, usa e depois ativa de novo, né? E o spyware aí é justamente o dispositivo espião, né? Que ele vai ser instalado e vai ficar investigando tudo que está acontecendo na sua máquina de uma maneira dissimulada. Eu não tô aqui não, pode digitar aí que eu tô de olho aqui, não vou fazer nada não. E aí o que ele vai fazer? Ele vai monitorar todas as URLs, ou seja, o endereço que você digitou, vai alterar muitas vezes, isso acontecia muito, já tem parado de acontecer, alterar a página inicial do seu navegador, então quando você entra não é mais o Google, não é o UOL, enfim, é uma página que ele escolheu para levar para a empresa que contratou, digamos assim, para que seja a página inicial. Ele instala outros spywares mais robustos, mais atualizados, monitora a tecla, monitora a senha e tudo mais que você faça aí nos comércios eletrônicos também, tá? Alguns exemplos de utilização do programa de spyware de modo legítimo é, por exemplo, uma empresa ela pode utilizar programa para monitorar os hábitos do seu funcionário. Então a empresa ela tem que avisar ao funcionário contratado, a qual ela deu um computador ali para ele trabalhar de casa, ou até mesmo dentro da própria empresa, de que existe um software ali que monitora o trabalho dela, né? Então isso tem que estar claro lá no contrato de trabalho e as empresas sim, elas monitoram o tempo todo os seus funcionários nas suas redes, afinal de contas a rede, a internet, o computador, os arquivos é da empresa e o tempo que ela está pagando você também ali, ela está preocupada com isso, o que você tem feito com as informações sensíveis dela. Então é normal ter spyware aí de maneira legalizada dentro das empresas, por exemplo, tá? Que mais temos aí? O spam, o chatíssimo spam. Quantos e quantos e-mails, mais de 5, 10 mil e-mails aí, que a gente só seleciona, paga e no meio tinha algum e-mail talvez importante ali, porque estava no meio de um monte de spam. O spam, essa palavra spam, vem do acrônimo de Spiced Ham, que é um presunto que tinha na Guerra Mundial, aí, acho que era a Segunda Guerra Mundial, que os soldados comiam. E aí tem uma historinha por trás aí dizendo que os soldados receberam muito dessa comida, começou a sobrar muito. Então o fato de vir muita mensagem aí por e-mail, acabou ficando com esse nome também spam, né? O spam ele é proibido, muitos países já têm legislações sobre isso. Então é por isso que, principalmente, a gente tem hoje a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, por isso que os e-mails hoje em dia de propaganda, se você olhar lá no seu spam, nos seus e-mails de propaganda, você vai ver que obrigatoriamente
eles têm que ter lá um link para você se desinscrever do envio daqueles e-mails. Então faça isso aí que você vai ver os seus spams diminuírem. É lógico que sempre tem uns spams não autorizados que veio por meio de robôs, de bots e tudo mais aí que fazem esses spams e, enfim, tem que saber filtrar e para poder se livrar dessas mensagens chatas, insuportáveis que enchem as nossas caixas de e-mail, né? Boatos, ou chamado de hoax, hoje em dia a gente conhece como fake news, né? Então são boatos, histórias falsas que se espalham pela internet e hoje em dia com o advento das redes sociais aí, tudo chega muito rápido, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? Antigamente tinha essa nomenclatura de hoax, então talvez você encontre em alguma literatura essa expressão hoax. Hoje em dia no Brasil, principalmente, a gente fala que é fake news, né? O phishing, a técnica da pescaria, né? Literalmente ele vai colocar uma iscazinha ali para você, vai te dar um prêmio que você ganhou porque você foi o usuário 5.000 no site, alguma coisa que vai te chamar a sua atenção e vai pescar você para que você instale algo na sua máquina. Então, por exemplo, um PDF que está dizendo lá, esse PDF que você ganhou uma herança de um tio dos Estados Unidos. Ou então você tem que estar sofrendo um processo jurídico, responda esse e-mail aqui, abaixa esse executável para você ver o seu processo. Aí você já fica assustado. Eu estou sendo processado, o que aconteceu? Aí você vai lá e instala um monte de coisa. O phishing é a maior sensibilidade aí das empresas na questão de que os seus usuários, os seus funcionários precisam estar sendo treinados o tempo todo para reconhecer o que é um phishing, um vírus, um worm, um spyware, para que desta forma eles não tragam, os usuários, os funcionários não tragam para dentro da empresa o vírus. E aí o vírus, uma vez dentro da empresa propagado, já era o desastre está feito. Por isso que muitas empresas, principalmente que lidam com dados, com segurança, precisam investir no treinamento de usuários para evitar que eles caiam nessas pescarias, nesses phishing aí, tá? E por fim, o scam aí são oportunidades enganosas, são ofertas de produtos miraculosos ali, trabalhe de casa e ganhe 5.000 reais por mês. Pô, será que era tão fácil assim dessa forma? Então, scams são golpes. São golpes que tem o tempo todo aí na internet, o golpe do Pix, golpe disso, golpe daquilo. O nome nele na literatura aí das pragas digitais é conhecido como scam. Os bots ou botnets são robôs, ou seja, programas de computadores programados para fazer alguma ação humana. Por exemplo, se você trabalha de home office, você tem a empresa lá monitorando se a sua tela não está dormindo, se a sua tela não está em modo de descanso. Você pode instalar um bot que vai ficar mexendo o seu mouse ali, simulando que você está mexendo no mouse, e aí a sua tela nunca vai entrar em modo adormecido, né? Então, é um bot que vai simular uma ação humana. Assim como fazer um cadastro num site. Como é que você acha, por exemplo, que sites de vendas de ingresso de show internacional vai vender 10.000 ingressos a partir do meio-dia? Quando dá meio-dia e os ingressos esgotaram. Será que realmente 10.000 pessoas, 20.000, 100.000 pessoas compraram em apenas um minuto? Óbvio que não. Quem comprou, na verdade, foi quem criou bots para fazer o preenchimento automático das informações em milissegundos. E aí a pessoa conseguiu. Também conhecido aí também no mundo dos games, né? Ah, aquele ali foi um carinha lá do outro lado do mundo que te matou. Não, foi um bot criado aí para simular as ações humanas. Daí vem o termo bot, né? Então ele pode fazer ataques na internet, furtar dados, enviar e-mail de phishing. Sim, você pode enviar um e-mail de phishing para outros usuários, para os seus amigos, porque o bot vai entrar na sua máquina, vai usar o teu e-mail que já está logado, ou a senha que ele capturou em algum momento aí, e vai usar o teu e-mail para distribuir ele próprio ou outras informações para outros usuários, tá? Enviar spam aí, por exemplo, tá? E aí ele contamina o seu computador vira um zumbi, mandando informação aí, seu tráfego de rede fica pesado, fica lento, sua máquina fica lenta, porque tem um bot rodando ali por trás. E dos todos os males aí, o que tem mais assombrado as empresas nos últimos 5 ou 6 anos aí, é justamente o ransomware. Resumindo muito aí o que é um ransomware, ele sequestra os dados do seu HD, do seu SSD, enfim, ele sequestra os dados da sua empresa. E aí faz o que? Ele criptografa
e o bandido do outro lado exige um resgate, geralmente em criptomoedas que não são rastreáveis, para poder liberar então aí o seu acesso aos dados. Você pode pensar assim, como um usuário comum, se sumiu meu HD aqui, tá tudo bem, sei lá, tinha só uns programinhas aqui instalados, uns joguinhos, eu instalo de novo. Mas você pensa numa empresa onde ela depende das informações para poder fazer com que o seu negócio continue existindo. Se ela perdeu o acesso aos seus dados, se esse ransomware cair no servidor onde está lá todo o backup da empresa, acabou o negócio da empresa. As empresas vivem de dados, de informações, de agilidade. Então, o que é recomendável fazer nesse caso? Claro que todos os outros passos de sempre tomar cuidado, dar atenção onde clica, o que instala, o que traz para dentro da sua rede, mas o principal de todos aí, sempre fazer backups, né? E o backup está lá guardado com segurança, e aí tem toda uma técnica de backup, pessoal de redes, de sistemas aí, backups semanais, backups diários, backups mensais, e aí cada um está guardado num lugar diferente, que é para se der algum problema, volta o backup de um dia, volta o backup então de uma semana, de forma que não se perca todos os dados, apenas os dados de algumas horas, de alguns dias de trabalho ali, no máximo, tá? Então sempre o maior remédio, o melhor remédio, aliás, dizendo, é a prevenção e também o treinamento dos usuários. Então a empresa deve investir em treinamento de segurança digital, ensinar ao usuário, ensinar constantemente onde não deve ser clicado, o que não deve ser instalado. Tomara que esse cuidado para não cair nos phishings principalmente, tá? E aí os dados da empresa, os seus dados aí também pessoais, vão sobreviver por muitos e muitos e muitos anos, tá bom? Então essa foi uma breve aula sobre segurança, sobre introdução à segurança digital. Tem muito mais assunto que isso, mas é só um pincelado aí para a gente ter uma noção aí desse mundo gigantesco que é a área de segurança de TI. Um abraço e até a próxima aula.